Mateus capítulo 26, versículo 47 ao 50, nós lemos assim: E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Nós lemos aqui o episódio da prisão de Cristo. Isso ocorreu nas últimas horas de sua vida aqui na terra, pouco antes da sua morte. Sabemos que ele foi traído, como nós vemos aqui, foi preso, teve um julgamento meio falso, cheio de falsos testemunhas, pessoas que foram pagas para mentir, e ele foi então injustamente condenado e foi então executado, crucificado. Nas suas últimas horas aqui na sua vida terrena, Jesus esteve em contato com 4 pessoas ou 4 grupos de pessoas, e cada um desses grupos, cada uma dessas pessoas, ele representa um tipo, um exemplo, uma espécie de pessoa. E cada um de nós aqui, todos nós vamos nos encaixar em um desses 4 tipos de pessoas. Um desses 4 tipos que são exemplificados, que são aqui demonstrados. Nós lemos sobre Judas, então vamos começar com Judas, com quem ele teve um contato bastante próximo. Versículo 49 que nós lemos: E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Judas era um dos 12, como nós lemos. Um dos 12 quer dizer que ele era um dos 12 apóstolos. Ele não era um apóstolo realmente porque ele sequer era salvo, mas ele era apóstolo porque Jesus o chamou, Jesus o colocou nessa posição. Ele era, inclusive, além de apóstolo, ele tinha um cargo, ele era o tesoureiro daquele grupo. Aquele grupo era uma igreja. Jesus montou uma igreja, começou o seu ministério com uma igreja. Havia um grupo central, que era os 12 apóstolos, haviam também outros discípulos e seguidores. Era uma igreja diferente do que nós temos hoje, porque era uma igreja itinerante, uma igreja que viajava, uma igreja que não tinha uma sede. Hoje, as igrejas geralmente têm sede. Pode ser uma sede especificamente dedicada como uma igreja, no sentido como a nossa igreja aqui, a outra igreja, a Igreja Batista Metropolitana, também tem uma sede, e o único uso daquela sede é para funções e uso da igreja. Mas eu já fui membro, já trabalhei em igrejas que não tinham uma sede própria. A gente alugava, por exemplo, um centro comunitário, e a gente montava igreja, desmontava igreja e dividia aquele espaço com uma série de outras organizações sociais. A igreja, antes de começar a primeira igreja a metropolitana, a igreja se reunia na minha casa. Nós tínhamos cultos todos os domingos na minha casa. Então, não interessa, era tanto igreja quanto é hoje. Aonde a igreja se reúne não interessa. O que interessa são as pessoas. As pessoas são a igreja. Mas a igreja que Jesus montou não tinha um templo, uma sede. A igreja não tinha sequer um lugar fixo. Ela se reunia em vários lugares, em várias cidades. Era uma igreja viajante, mas era uma igreja. E o tesoureiro daquela igreja era Judas, um dos membros centrais, digamos. Mas assim ele era. E Judas, ele se tornou e tomou partido com os inimigos de Cristo. Ele tomou o lado daqueles que odiavam a Cristo. Judas sabia a respeito de Cristo, o mundo não. Aqueles que perseguiam, aqueles que o prenderam, eles não tinham noção do que se tratava. Em grande parte estavam enganados no seu zelo religioso, enganado. Mas Judas sabia que ali era a luz do mundo. Em João 8, versículo 2, diz assim: Falou-lhes, porém, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No entanto, Judas, ele sabia da luz do mundo, mas ele não conhecia a luz do mundo. Ele sabia que
mas não sabia aqui. Muita gente sabe de Cristo, mas não conhece Cristo. Você pode saber quem foi Cristo, o que Ele fez, você pode saber que você é pecador, você pode saber de um monte de coisa, mas se o conhecimento é só aqui e não no coração, nós temos que conhecer, não apenas saber. Judas sabia, mas não conhecia. Judas não era salvo. João 17, versículo 12. Estando eu com eles no mundo, isso aqui é Cristo orando a respeito dos seus discípulos, a respeito da sua igreja. Jesus orando a Deus Pai falou assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Esse filho da perdição, Jesus está falando sobre Judas. Judas Iscariotes, o traidor, que não era salvo, era perdido, era o filho da perdição. Então Judas sabia, mas Judas não conhecia, e Judas o traiu. Uma posição muito perigosa de se encontrar. Que posição, pastor? É quando a pessoa sabe, ouve o evangelho, mas rejeita. Teve a oportunidade e tem a oportunidade de receber salvação, de receber o Cristo, de conhecer, receber aquilo que conhece. Você não pode ser salvo se você não sabe do Evangelho, se você não sabe quem é Cristo, se você não sabe sobre o inferno, se você não sabe sobre o pecado, se você não sabe do salário do pecado, que é a morte física e espiritual, se você não sabe que Jesus pagou o preço completamente, se você não sabe dessas coisas, como que você vai conhecer, como você vai receber, como você vai ser salvo? Não vai. Então não é errado saber, você tem que saber, você não pode saber. Se você não é salvo, você não pode ser salvo sem saber. Mas não é só saber, tem que receber. É uma posição muito perigosa, você ouvir o evangelho, você saber do evangelho, ter a oportunidade de receber o evangelho, mas dizer, agora não, depois, mais tarde, outra hora, quem sabe um dia. Você fica, não você, mas alguém que fica sabendo, mas não recebendo, é uma posição muito perigosa, porque você vai acumular julgamento e condenação para si mesmo. Vai acumular. Muita gente diz que acha que vai para o céu porque Deus os abençoou de uma forma ou de outra. Evangelizando, a gente ouve isso às vezes, não com as pessoas, a pessoa fala, não, pastor, eu sei que eu vou para o céu porque Deus tem me abençoado tanto, tem feito tanto por mim. Eu falei, amém, glória a Deus, mas isso não quer dizer nada. Só porque você é abençoado, só porque Deus lhe concedeu alguma bênção, o que seja, isso não quer dizer que você é salvo. Amém, glória, aleluia. Mas não quer dizer que você é salvo. De modo algum. A Bíblia fala que o sol se levanta e a chuva cai para o ímpio e para o justo. Então Deus não abençoa apenas os salvos, Deus abençoa todo mundo. Essa é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, Ele abençoa todo mundo. Então a pessoa que foi grandemente abençoada, acha que isso é prova que ele é salvo, está redondamente errado. Judas fazia parte da igreja de Cristo, Judas foi chamado, convidado por Cristo para integrar a sua igreja, Judas foi colocado na posição de liderança, Judas era um tesoureiro na igreja. Lugar de destaque na igreja, é um dos 12. Era salvo? Não, Jesus falou, ele é o filho da perdição. Não só era perdido, ele acabou traindo Cristo. Além de ser perdido, ele acabou traindo Cristo. Lá em João 13, versículo 29, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus já tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Eu estou lendo isso aqui para mostrar como Jesus tinha a bolsa. O que quer dizer isso? A bolsa seria onde guardava o dinheiro, ele era o tesoureiro. A bolsa era onde ficava o dinheiro da igreja. Tá? Das ofertas, das doações, do dinheiro que eles tinham. Judas tinha a bolsa, era ele que pagava as contas, recebia, e a Bíblia fala, não vamos entrar lá por uma questão de tempo, mas a Bíblia fala também que Judas, ele roubava. Ele era tesoureiro e ele também tomava para si, ele roubava, gente, ele roubava dinheiro da igreja. Ou seja, a grande bênção que ele teve, nada adiantou porque ele era perdido. Não era perdido porque ele roubava, ou porque era o tesoureiro, ou por mais nada. Era perdido porque ele tinha o conhecimento, mas ele nunca recebeu. Quem não tem conhecimento do Evangelho não pode ser salvo. Mas só ter o conhecimento do Evangelho não garante salvação para ninguém. Tem que receber, tem que aceitar.
Bênção, oposição nenhuma. Judas tinha bênção, tinha posição. Mas bênção, oposição nenhuma, prova, garante que você tem vida eterna. Eu já falei com diáconos, já falei com pastores, que diziam que eram salvos porque eu sou um pastor. Grande coisa ser pastor, francamente. Eu sei que eu sou um, mas eu não sou salvo porque eu sou pastor. Eu sou salvo porque no dia 21 de junho de 1991 eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador. Por isso que eu sou salvo. O fato que eu sou pastor não tem absolutamente nada a ver com isso, nada. Eu sou pastor porque eu sou diácono na igreja, porque eu sou não sei o que. Meu querido, se você está confiando na sua posição, então você não é salvo. Não é salvo. Mas existem pessoas, o primeiro grupo de pessoas são pessoas como Judas que não são salvos. No mundo existem 4 tipos de pessoas. Esses 4 tipos de pessoas tiveram contato com Jesus nas últimas horas da sua vida. O primeiro tipo que estamos vendo são os Judas, que são os perdidos, as pessoas que não têm salvação. Agora note, as pessoas que conhecem o Evangelho e não são salvas, elas acabam traindo. Veja bem, talvez uma pessoa não vai trair no sentido de ir lá fazer como Judas fez, mesmo porque é impossível, mas vão trair Cristo como? Com suas vidas vão traí-lo. Ao invés de trazer glória a Ele, vão trazer vergonha a Ele. Crente também pode fazer isso. Agora, tem muitas pessoas que se passam por crentes, como por exemplo Judas. Veja bem, na última ceia, estavam os 12 sentados na mesa com Cristo. E Cristo falou, um de vocês vai me trair. Eles perguntaram, quem? Ninguém pensou, já sei quem é Judas. Não, eles ficaram, quem? Um olhou para o outro, mestre, quem? Agora repare, ele falou, quem eu der o pedaço de pão molhado no vinho, esse vai me trair. Ele pegou um pedaço de pão, molhou no vinho, deu para Judas. E mesmo assim eles disseram, será que sou eu? Sou eu? Ninguém entendeu nada. Ninguém contava com Judas traindo. Judas era perdido, Judas era um traidor, mas todo mundo achava que ele era o quê? Salvo, que ele era o tal. Ninguém desconfiava dele. Tem muito crente enchendo as igrejas desse mundo que são perdidos, sem salvação, mas ninguém sabe. Quem olha assim, quem vê de fora, mas são perdidos. E tais pessoas, por serem perdidos, mas terem aquela capa, aquela aparência de serem salvos, elas traem Cristo, porque elas não vivem uma vida que traz honra e glória ao Salvador. Quem aqui nunca ouviu falar, rapaz, crente é uma raça triste, fofoca, rouba, trapaceia, mente, é hipócrita. Muitas vezes os crentes são isso, sim, infelizmente. Muitas vezes são crentes que são crentes só por fora. São lobos vestidos de ovelha, que se passam por crente, mas não são. O que estão fazendo? Traindo o nome de Cristo. Traindo o nome de Cristo. Então, a primeira categoria de pessoas é pessoas assim, que são perdidas, mas se passam por crentes. Não são salvos, mas quem olha pensa. Por fora pode até parecer, mas estão traindo Cristo. O segundo grupo de pessoas é uma pessoa salva. Isso aqui é Pedro. Lucas 22, versículo 54. Então, prendendo-o, aqui estamos vendo as últimas horas de Cristo, né? Então, aqui Lucas 22 pega mais ou menos de onde lemos em Mateus 26. Tá? É a mesma história contada por 4 pessoas diferentes. Tá? Cada um dos evangelhos. Mas Lucas escreve assim, no capítulo 22, versículo 54. Então, prendendo-o, no caso Cristo, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passado quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se
da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Note que ele estava fora, mas estava em vista de Cristo. Que quando o galo cantou, Cristo fez assim, ó. Não vou falar mais nada. E imediatamente, o Espírito Santo trouxe convicção ao seu coração. Você foi avisado. Quando o galo cantar, tu haverá me negado 3 vezes. Pedro é o outro tipo de pessoa. É alguém salvo. Pedro era salvo. Judas sentiu remorso. Foi e se enforcou pelo que fez. Mesmo perdido. Mesmo sendo perdido. Ele sentiu remorso, foi devolver as 30 moedas de prata. Os sacerdotes disseram, não queremos isso é dinheiro de sangue, dinheiro de traição, nós não queremos isso. Olha a ironia. As mesmas pessoas que pagaram para traição, agora não querem o dinheiro de volta porque é amaldiçoado. Sim, e quem foi que pagou o dinheiro? Bando de hipócrita. E ele, cheio de remorso, se enforcou. Pedro se arrependeu, chorou amargamente. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Pedro negou o Salvador. Judas traiu o Salvador, sendo um falso crente. Pedro, sendo um verdadeiro crente, mesmo assim, o negou 3 vezes. Horas antes ele falou, Jesus, eu seria preso e morto contigo. Aí Jesus falou, é Pedro? Quando o galo cantar, tu já terá me negado 3 vezes. Pedro, o grande Pedro. Pedro conhecia bem a luz do mundo, Pedro era salvo, mas note que no versículo 54, a gente vê os sintomas de quem negou a Cristo, porque fala aqui, no versículo 54, eu vou ler de novo aqui, então prendendo-o e levaram e o puseram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. Tem muito crente de verdade que segue Cristo de longe. Não está pertinho de Jesus. Segue ele de longe. Jesus está lá na frente, eles estão de longe. Quando um crente de verdade segue Cristo de longe, mais cedo ou mais tarde ele vai acabar o quê? O negando. O negando. A Bíblia fala de 2 discípulos que seguiram Cristo nessa hora. Um foi Pedro, que o seguiu de longe. O outro foi João. João não o seguiu de longe. João não ficou do lado de fora. João entrou dentro da casa do sumo sacerdote. Agora note como Pedro, que ficou longe, falou, epa, você é um deles. Você certamente lá dentro. João estava dentro da casa do sumo sacerdote, aonde estava ocorrendo o julgamento. Onde era mais perigoso? Onde era mais arriscado? Onde havia mais risco de ser reconhecido e talvez preso? Dentro da casa do sumo sacerdote, onde estava vendo o julgamento, entre aspas. Pedro, seguindo-o de longe, preferiu ficar na segurança do lado de fora e se assentar perto do fogo e se aquecer junto aos inimigos de Cristo. Aí eu pergunto, quem foi reconhecido e quase foi preso? Pedro. João entrou lá dentro. Veja como Deus protegeu João. E fala que João entrou lá dentro e que João era conhecido do sumo sacerdote. Ele se arriscou. Falou, peraí, aquele ali é um deles, pode prender também. Ninguém mexeu com João, que estava o seguindo de perto. Agora Pedro, que o seguia de longe, que ficou do lado de fora, que se aquecia na fogueira com as pessoas do mundo, esse foi reconhecido e precisou negar a Cristo 3 vezes. Não teve a capacidade. Se colocou no lugar arriscado. Irmãos, o lugar mais seguro do mundo é estar bem perto de Cristo. É estar seguindo Cristo de perto e não de longe, de perto. O crente que segue Cristo de longe se
nega a proteção, se nega livramento, se nega o poder de Deus. Por quê? Está seguindo de longe. Eu sou crente, eu sigo a Cristo, mas de tão longe. Está lá no final. Está lá. É outro tipo de pessoa. Pedro chorou amargamente. Quando se segue Jesus de longe, o resultado é sempre esse: chorar amargamente. Você vai se arrepender, você vai chorar, vai trazer amargura amargamente. Não siga Jesus de longe, não seja como Pedro, que perdeu seu testemunho. Não perdeu a salvação. Perdeu a salvação. Mas vamos seguir Jesus de perto. Nós temos Judas, que era um crente só por fora, não era salvo, mas se passava por crente, que traiu Cristo. Temos Pedro, que era um crente de verdade, que o negou porque o seguia de longe. Aí tem João, eu mencionei agora há pouco João, vamos ler de novo aqui sobre João. Agora, João 18. Mesma coisa aqui, estamos lendo sobre o mesmo episódio, as últimas horas de Jesus na terra. Tá? João 18, versículo 15. E Simão Pedro e outro discípulo, esse outro discípulo era João. Tá? Porque João aqui, quando ele escreve, ele não vai... João era muito modesto, não ia colocar o nome dele. Né? Pedro e eu. Não. Então ele falou, o outro discípulo que era ele. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Nós sabemos que Pedro seguia de longe. Aí continua. E este discípulo, João, era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, João, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Olha só, Pedro ficou do lado de fora. Deixa eu explicar uma coisa. Naquela época, as casas, elas tinham, como hoje é comum no Brasil, tinha um muro do lado de fora, aí tinha um quintal. Só que o quintal, geralmente, ele era no meio da casa. Então tinha um muro e a casa era construída junto a um muro. Tá? Então a casa era construída, tinha o muro da frente, aí tinha um pátio central e a casa era ao redor desse pátio, esse quintal. O quintal era no meio. E a casa era construída num formato de U, ao redor desse pátio central. Então veja bem, quando eles chegaram, Pedro ficou do lado de fora, na rua. João entrou na sala. Quando ele falou, cadê Pedro? Eu vou lá buscar Pedro. Eu saí procurando Pedro. Pedro está do lado de fora. Ele falou para a porteira, falou, olha, deixa isso aqui entrar. Aí entraram no pátio João e Pedro. Só que João voltou para dentro da sala e Pedro ficou do lado de fora no pátio. Então veja como João era conhecido até do pessoal. Do pessoal da casa do sumo sacerdote. Sabiam que era João, tanto que ele liberou. Falou, isso daí pode entrar. No entanto, foi Pedro que se colocou no lugar de tentação, e não João, que foi para perto de Jesus, na sala. Ele entrou dentro da casa. Saiu para buscar, voltou de novo. Esse era João. João ficou com Jesus até o fim. Note que ele era conhecido, mais uma vez, era conhecido do sumo sacerdote. E corria o risco de ser reconhecido como discípulo de Jesus a qualquer momento. Foi João a quem Jesus confiou os cuidados da sua mãe. Quando ele estava na cruz, ele falou, mãe, eis o teu filho. João, eis tua mãe. Ele falou, eu vou morrer. E Jesus cuidou da mãe. Materialmente, financeiramente, Jesus cuidava da mãe dele. Lembrando que Maria era viúva de José, o padrasto de Cristo. E ele, como filho, cuidava da mãe. Ele falou, bom, agora estou aqui na cruz, estou morrendo, vou morrer, eu não posso mais cuidar, mas você, João, você cuida da minha mãe. Mãe, ele agora é teu filho. Ele não falou isso a Pedro, sem querer ofender Pedro. Ele não falou isso para ninguém, falou para quem? Para João. Por quê? Porque João era um crente, um discípulo, um seguidor fiel. Esse era de verdade. Se fosse você naquele dia, você seria um Pedro ou você seria um João? Ambos eram salvos. Um negou Cristo, seguiu de longe. O outro foi pertinho, ficou na cola de Cristo. Pastor, eu nunca negaria Cristo. Pois é, foi isso, mesma coisa que Pedro falou. Mesma coisa. Eu nunca te negarei, Jesus. Eu seguirei você para a cadeia ou até a morte.
Pois é. Pedro falou a mesma coisa. No entanto, poucas horas depois, não uma, não duas, 3 vezes foi negado por Pedro. Podemos negar Jesus diariamente pelas nossas escolhas. Diariamente. 4 pessoas com Jesus no fim. Temos Judas, o traidor, Pedro, o negador, e João, o seguidor. Havia um terceiro grupo de pessoas nessa história. Lucas 22, 55, voltando ao nosso texto que nós lemos no começo, que diz: E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, lembra que eu falei, que eu expliquei agora que tinha um pátio no meio da casa? Pois bem, então, acendendo-se o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. O terceiro grupo de pessoas são as pessoas que ficaram no pátio. Quem eram essas pessoas? Eram as pessoas que não conheciam a luz do mundo. Veja bem, Judas sabia da luz do mundo, mas não conhecia a luz do mundo. Judas era perdido. Essas pessoas, elas não conheciam e não sabiam. Diferente de Judas, essas pessoas assentadas no meio do pátio, elas nunca tinham estado com Cristo, pelo que nós sabemos. Judas, nós sabemos, acompanhou Cristo durante os 3 anos e meio do seu ministério na terra. Ouviu o sermão no monte, viu os milagres, viu andar na água, viu acalmar a tempestade. Ele viu os mortos ressuscitar, o cego enxergar, o aleijado andar. Ele viu tudo isso, ouviu tudo, ele passou por tudo isso. Judas sabia, não conhecia. Esse pessoal aqui, eles não tinham visto ou ouvido ou andado com Jesus. Esse é o quarto grupo. São as pessoas que são perdidas e nunca ouviram falar de Cristo. Ninguém aqui sentado ouvindo a minha voz pode falar que se encaixa nesse grupo. Por quê? Porque já ouviu. Ninguém aqui pode falar, eu nunca ouvi do Evangelho de Cristo, eu não estou sabendo de Cristo, eu nunca ouvi isso. Ouviu? Ouviu sim, dessa boca aqui já ouviu, dessa boca aqui, que o chão de comer, mas já ouviu. Mas tem muita gente lá fora que nunca ouviram o Evangelho. Ouviram um tipo de falso Evangelho, o tipo que diz, para você ser salvo, você precisa ser batizado. Isso não está na Bíblia. Para você ser salvo, você precisa fazer parte, ser membro de uma igreja. Isso não fala na Bíblia. Para ser salvo, você precisa isso, aquilo, deixar disso, começar aquilo, blá, 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 blá. Para ser salvo, você precisa perseverar até o fim. Pronto. Aí isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Então tem muita gente lá fora que nunca ouviu nenhum evangelho, e tem muita gente lá fora que ouviu um falso evangelho, que também não serve de nada. Mas tem muita gente que não conhece o evangelho. Vou dar um exemplo. Eu, crescendo, sabia o que era a Bíblia, que era Deus, Jesus, Maria, ressuscitou, terceiro dia, pecado, inferno. Eu sabia dos fatos, mas eu não era salvo. Eu fui salvo com 25 anos de idade. No dia 21 de julho de 1991, eu fui salvo. Por quê? Foi naquele dia, aliás, foi alguns dias antes que os fatos começaram a se juntar e o Espírito Santo trouxe convicção no meu coração. E no dia 21 de julho, umas 8 horas da noite, foi quando eu recebi, eu nasci de novo. Mas eu sabia, não havia nada de novo ali que eu não sabia. Eu só não conhecia. Eu só não tinha juntado tudo. Não sabia como aquilo se aplicava a mim. Mas eu sabia. E tem muita gente assim que sabe, mas não conhece. Muita gente aqui, eu acho que antes de você ser salvo, você sabia dessas coisas. Mas tem muita gente lá fora que sabe, mas ainda não conhece. Mas vai além. Existem muitas pessoas nesse mundo que nem evangelhos falsos conhecem. Pessoas em países onde a simples posse dessa Bíblia é um crime. Se reunir assim como reunimos hoje é um crime. Tem lugar no mundo, quando a igreja se junta, tem que ser escondido. Em muitos lugares não tem uma sede, é aqui, ali, aqui, ali. Por quê? Porque é proibido. Hoje, não antigamente não, hoje,
onde pregar o evangelho é crime. Pessoas que vivem distantes do conhecimento do evangelho de Deus. Mas, pastor, o que eu posso fazer para essas pessoas em outros países? Eu não posso ir para lá. Não, você não pode ir para lá. Mas você pode alcançar os que estão aqui. Mas nós temos uma responsabilidade também de alcançar aqueles que nós não temos condições físicas, geográficas de alcançar. Sabe como? Enviando, orando e contribuindo com a obra missionária. Orando e contribuindo financeiramente com ações para que Deus empodere, abra as portas, use aqueles que Deus chama e envia. Nós somos responsáveis. Ele não pode ir, a gente pode tomar conta de quem vai. Orar pelos que vão. Mas o mais importante é a gente fazer isso para aqueles que estão aqui ao nosso redor. Em nossos lares, em nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso estado. Essas pessoas podemos alcançar. Devido às chuvas, nós paramos um pouquinho, mas o Júnior já veio várias vezes comigo. A gente estava fazendo, aos sábados, fazia excursões para pregar o evangelho em cidades próximas aqui de Maceió. No máximo 1 hora distante de Maceió. Nós íamos e passávamos a tarde evangelizando, pregando o evangelho. Por quê? Porque é o nosso trabalho. Um grupo da igreja ficava aqui em Maceió, outro grupo a gente ia. E, quando melhorar o tempo, nós voltaremos a fazer. Viajar 30, 40, 50 minutos, 1 hora para chegar num canto, está chovendo e voltar, não vale muito a pena. Mas temos que levar o evangelho. E esse é o 4º tipo de pessoas, as pessoas que não conhecem o evangelho, as pessoas que não são salvas. Veja bem, Pedro conhecia Cristo, Pedro conhecia a luz do mundo. Pedro estava no meio dessas pessoas perdidas que não conheciam a luz do mundo. O que foi que ele fez? Sei não quem é ele, não conheço. Em vez de levar a luz, ele negou Cristo. O 4º tipo de pessoas são as pessoas perdidas que não conhecem o evangelho de Cristo. E cabe aos Pedros e aos Joãos da vida, ao invés de negá-lo, proclamá-lo. Proclamá-lo. Quando um crente se aquece junto ao fogo do mundo, eles estão de fato negando a Cristo. Foi o que Pedro fez. Em vez de falar de Jesus, ele ficou ali, se aquecendo ao fogo dos perdidos e negou a Cristo. Quando nós negamos compartilhar a luz do mundo, nós estamos fazendo a mesma coisa. Só não vai ter galo cantando, mas saiba disso, Jesus está lá em cima olhando. Você poderia ter falado de Jesus para essa pessoa. Você poderia ter dado um panfleto evangelístico para essa pessoa. Você poderia ter convidado essa pessoa para a igreja. Você poderia. Ele está olhando. Quando Pedro percebeu Cristo olhando, ele chorou amargamente. Quantos de nós choramos amargamente? Eu vou ser bem franco com você. Algumas semanas nós temos um horário de evangelização sábado à tarde. Essas 2 semanas nós temos que cancelar por causa do calor, por causa da chuva. Ontem mesmo estávamos na igreja, prontos para ir, começou a chover. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor controla o tempo, mas manda um solzinho aí, porque nós estamos sem poder espalhar a tua palavra, porque chove. A gente vai às praças, às casas, às ruas, a gente sai, e está chovendo, o povo não está na rua, né? Quem fica na chuva é pato. Pato gosta de chuva. Mas aquilo me amarga, não poder ir. Qual desses 4 tipos de pessoas nós somos? Traidor, negador, seguidor, alguém que não conhece. Que ninguém esteja aqui hoje e não conhece Cristo como Salvador. Não tem para que você estar aqui hoje e não conhecer Cristo como Salvador. Mas, se você estiver, você sabe, conhece, você está sendo Judas. Como assim? Você está aqui, vai para a igreja. Quem vê pensa que você é. Eu não estou dizendo que tem, eu só estou... Ou alguém ouvindo a mensagem, assistindo a mensagem, depois na internet, ou onde seja. Tem toda a aparência. Igual a Judas.
Mas não é? Sabe o que é isso? Está traindo Cristo. Ou como Pedro, que conhecemos, mas o negamos. Devemos ser assim como João, que o seguimos de pertinho. De pertinho. Aí nós temos a proteção. Veja a proteção que ele teve. O livramento que ele teve. Por quê? Porque estava ali, ó. Era arriscado? Era, mas ele não quis saber. Eu vou entrar na toca do urso, vou entrar na toca do leão. Com Jesus. Igual Daniel. Igual os 3 filhos do hebreu que foram na fornalha. E quando o rei olhou, falou, peraí, não foi 3 que jogamos lá dentro, como é que eu estou vendo 4? Sabe quem estava lá? Jesus. Gente, seja a fornalha, seja a toca do leão, seja a sala do sumo sacerdote, quando estamos seguindo Jesus pertinho, estamos no lugar mais seguro do mundo. Melhor lugar do mundo.